continuar. Só um detalhe. Guys, essa propriedade da monotonicidade, que é essa aqui, ela vai nos ajudar a trabalhar com inequações exponenciais. A gente vai trabalhar com as inequações básicas para não ter que complicar muito, já que vai ser corrido. Mas aqui a gente vai começar a falar de equações exponenciais. O que é uma equação exponencial? Uma equação exponencial é uma equação em que a variável aparece no expoente. Ou seja, já que a variável, a incógnita da equação aparece no expoente, significa que ali na nossa equação você tem expressões que são funções exponenciais. Dessa forma você pode utilizar propriedades dessas funções exponenciais. E para nós aprendermos a trabalhar com equações exponenciais, a gente precisa ver uma propriedade. E a gente vai para a parte filosófica, a gente não vai entrar muito em detalhes de demonstrar, mas veja como é o gráfico de uma função exponencial. Perceba que o gráfico através do gráfico da função exponencial, você percebe que a nossa função exponencial é uma função bijetiva. Por que bijetiva? Ela é injetiva pelo seguinte fato. Quando eu pegar qualquer elemento x e eu passar uma linha vertical... Se eu pegar qualquer elemento, qualquer valor aqui na imagem e eu passar uma linha horizontal, esse valor da imagem vai tocar uma única vez no gráfico. Então, vai ter um único elemento aqui, um único x aqui no domínio, cuja imagem é esse ponto que foi pego. Ou seja, eu não tenho aquele risco da função injetiva de, para uma imagem aqui, ter mais de um elemento indo nela, Se a nossa curva, vou fazer uma curva de outra cor, em azul, bem aqui, ó. Se a nossa curva, no momento que ela faz, você perde a monotonicidade padrão, tipo, está decrescendo, passa a crescer. Devido a isso, eu citei aqui, eu esqueci de desativar as notificações. Devido a isso, a essa curva, quando você pega um elemento da imagem, olha o que acontece. A linha horizontal vai tocar 2 pontos. Significa que eu tenho 2 valores aqui no domínio, 1, 2, com a mesma imagem. E se eu tenho 2 valores em um domínio indo na mesma imagem, eu perco o que? Injetividade. Então, a nossa função exponencial, ela é injetiva. E ela também é sobrejetiva se considerar o contradomínio como o R+. Eu vou colocar bem aqui, tá? A função exponencial, domínio nos reais, limitando o contradomínio ao R mais estrela. Quem é o R mais estrela? É todos os números positivos. O mais indica que não é negativo e o estrela tira o zero. Se eu limitar o contradomínio aqui, então ele vira a minha imagem. Ou seja, a minha função exponencial tá aqui com f de x, nessa situação, ela é bijetiva. E toda função bijetiva, ela tem uma função inversa. Eu acho que eu não trabalhei com função inversa para vocês, não me recordo. Mas toda função bijetiva tem função inversa. Então isso implica que a nossa função exponencial possui inversa. E nós vamos trabalhar com a inversa dela no futuro. O futuro é a próxima parte da aula. Mas por enquanto eu quero trabalhar com uma propriedade baseada nisso. Guys, a função inversa, normalmente ela é representada de uma função por isso aqui, ó. O símbolo da função com -1 em cima. E ela tem a seguinte propriedade, que se você aplicar a função inversa numa imagem de um x pela função, dá o próprio x. A gente chama isso de identidade, a gente diz que dá identidade. Ou seja, aí que é como se a função inversa anulasse a função, daí o nome inverso. Ela é inverso. Aplicou a inversa na função,
é como se cancelasse sobre o x. Pelo amor de Deus, não vão dizer que eu cancelei isso aí. Ou a gente pode pegar a inversa aplicada em algum y da vida, aí eu chegar e aplicar a minha função aqui, então elas se eliminam e dá o próprio y. Então nós temos essa propriedade inversa. E o que isso vai nos ajudar em uma equação exponencial? Vai ajudar na seguinte propriedade, que é o que a propriedade vai nos ajudar com equações exponenciais. Vamos supor que eu tenho uma potência aqui, igual a outra potência de mesma base. A elevado a x igual a elevado a y. Então, se eu olhar isso aqui como uma imagem de x por uma função exponencial da base A, tá, ok? Na base A, e olhar isso aqui é a mesma função, só que agora eu estou aplicado em y. Na verdade, eu tenho isso aqui. Então, como fx é igual a fy, eu posso vir aplicando a inversa aqui, e a inversa com a função, sobra só a variável, e aqui vai sobrar só o y. A moral da história é que eu tenho a seguinte propriedade. Se ax é igual a y, a minha conclusão é que o x, eu vou colocar aqui, implica que o x é igual a y. E é isso aqui que nós iremos utilizar para resolver as equações. Na prática, é como se toda vez que você tiver uma igualdade entre potências de mesma base, você pode vir pan, e cortar a base e sobra só os expoentes. Expoente daqui, expoente daqui. É essa a propriedade. Então, a base pode ser eliminada. Propriedade também utilizada algumas vezes em cálculo, com a função exponencial. Às vezes você tem, por exemplo, e elevado a x mais y igual a e elevado a alguma coisa, 5, por exemplo. Então, igualdade entre duas potências, mesma base, você cancela as bases. Então, você cancela a base, aqui sobra x mais y e aqui sobra 5. Isso aqui é só um exemplozinho. Ok? Então, agora a gente vai começar a trabalhar com algumas equações exponenciais. E essas equações irão utilizar essa expressão. Vou deixar isso para a próxima parte. Então, a gente vai aqui eliminando, finalizando essa parte. Ok? Thanks.